Olá, queridos. Saudações de paz em Cristo Jesus a você, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu estou passando aqui para deixar uma reflexão que muito falou comigo hoje. Está lá no Evangelho escrito por João capítulo de número 8. Este Evangelho tão profundo, este Evangelho tão esclarecedor, este Evangelho que traz para nós uma liberdade fora do padrão moralista dos demagogos da religião. Este Evangelho ele não trata de uma linguagem dialética, falar duas coisas ao mesmo tempo, mas este Evangelho é singular na pessoa de Cristo. Existem bilhões de outros evangelhos, mas a matriz original é só uma, não tem como piratear, não tem como trocar. Este evangelho é o evangelho libertador. Muitas pessoas me perguntam sobre ele, e o que eu afirmo sobre este evangelho é que cada vez que eu me adentro nele, eu me envolvo numa profundidade simples, mas tão profunda que eu não consigo explicar. Então, hoje eu tirei a lição desse texto de João 8, que fala, Luiz, sobre aquele ato macabro dos homens querendo usar a lei, os fariseus, os escribas, usando a lei para tentar persuadir o verbo da vida, o Cristo encarnado, o nosso Senhor Jesus. João 8, o versículo de número 3, diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. Eles tentaram de várias formas, usando-se de malandragem, para tentar encurralar, pegar Jesus, prender Jesus. A bem da verdade é que eles queriam encontrar uma lógica bem certeira para querer enquadrar Jesus dentro dos padrões morais e éticos deles, como assim eles o chamavam. E aí eles pegam um episódio da história estranhíssimo. No tempo de Jesus existiam muitas prostitutas, existiam muitos adúlteros e adúlteras, mas trouxeram um caso para tentar segurar Jesus, pegar Jesus em palavra. Queriam que Jesus distorcesse a lei para que eles encontrassem uma fragilidade na pessoa de Jesus Cristo. É bem verdade que isso não aconteceu. Nosso Jesus surpreendeu a tudo e a todos. Pois a narrativa do capítulo 8 mostra-nos um caso isolado, porque no tempo de Jesus existia isso, os adúlteros e adúlteras, mas você não vê Jesus falando sobre isso, você vê os homens querendo seduzir Jesus a falar sobre isso. Esse caso foram homens que trouxeram a Jesus, não Jesus que foi atrás desse pecado. Isso aplica uma multiplicidade de ideias, de explicações, de revelações. Mas o que eu quero me ater, o que eu quero me apegar é que essa narrativa, quando diz que escribas e fariseus, aqueles que eram separados, aqueles que eram culpistas, os escribas, os escritores da lei, os intérpretes da lei, e os fariseus, os que eram chamados separados, vieram trazer uma mulher apanhada em ato de adultério. Eles tentam atropelar a interpretação dessa forma, pois a lei indicava que tinha que ter as duas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, e aqui só trouxeram a mulher. O verso 4 aplica dizendo: pondo-a no meio, disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, ou seja,
O homem sempre olhou para trás no quesito de querer usar a lei para tentar humilhar, para tentar menosprezar, para tentar deixar você para baixo. Na verdade, os famosos hipócritas, aqueles que carregam essa hipocrisia, que querem estar no pódio, se achando superior mais do que você, porque não pecou o pecado que você fez, ambos esqueceu que a essência do teu pecado é igual à essência do pecado que eles cometeram de outra forma. E o texto vai dizer que na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Olha a afronta perceptiva que nós vemos no texto. E tu, Jesus, o que tu diz? A lei manda apedrejar. E tu, o que diz? Aí João vai dizendo: e nisto dizia eles quem? A multidão. E tendo-a para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso aqui é um dos textos mais estarrecedor que nós temos na literatura clássica cristã. Primeiro que é um único episódio que nós encontramos Jesus escrevendo na terra, escrevendo em algum lugar. Os demais ele lia, ele falava. Os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, Tadeu, esses aí escreveram sobre Jesus, escreveram sobre a pessoa de Jesus. Mas Jesus nunca escreveu nada a eles. Mas neste episódio nós vemos Jesus dizer algo diferente. Neste episódio Jesus escreve no chão, escreve algo. Alguns vão dizer que ele estava escrevendo a lei ali, mostrando que a lei pegava o pecado daquela mulher e condenava, mas ele, como graça, não. A lei te julga, a graça não. A bem da verdade é que ali o único que estava no chão era aquela mulher. Os demais estavam com uma pedra, pronto para apedrejar a mulher. Aquela mulher estava no chão, jogada, pronto a ser apedrejada no meio de todos os famosos moralistas da tradição judaica. E Jesus chega para eles e vai dizer algo que me estremece por dentro. E que ele olha, ele se prostra, ele vai ao chão e escreve no chão, mostrando para aquela mulher que no chão que ela está, ele também desce até o chão para escrever algo que com o tempo seria apagado. Se era os pecados dela, não sei. Se era as acusações contra ela, também não sei. O que eu sei é que Jesus escreve algo que deixa um dos maiores mistérios da humanidade. Ele escreveu. E após ele escrever, ele se levanta. O texto diz que ele se põe sobre os pés. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Isso é algo de assombrar o sistema macabro de uma religião fanática, de uma religião xiita. E essa dialética dessa religião era que? Era dente por dente, olho por olho, espada com espada, lança com lança. Pecou, morreu. Jesus chama todos que estão ao redor dessa mulher, pronto para apedrejar ela, e faz uma pergunta que deixa todo o cérebro humano encucado, questionado e, detalhe, confinado a um estado de consciência mental. Olha o que ele diz. Aquele que dentre vós, os que estão aqui, eu não vou nem falar dos que estão lá fora, Jesus está dizendo, vou falar dos que estão aqui.
Quem de vocês nunca cometeu pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. A pergunta de hoje é: aonde estão os teus acusadores? O teu acusador não paga a tua conta, o teu acusador não te suporta, o teu acusador, ele só mente sobre você. Por que tu ainda dá ouvido para o teu acusador? Deixa o acusador falar, deixa eles falarem, porque eles falando contra você só demonstra quem eles são. O estado caído dessa multidão que estava com pedra era que, ao mesmo tempo que fisicamente estavam em pé, espiritualmente estavam caídos. Caído por quê? Porque eles queriam estar num lugar de uma sanidade, de uma pureza que não era cabível a eles. Mas o texto vai dizer para nós que após Jesus chamar eles a uma reflexão de foro íntimo, porque o verdadeiro profundo do evangelho não começa do lado de fora, começa do lado de dentro, despertando o homem a consciência de reconhecer que está a sua vida afundada, aviltada, está atolada num mar de pecado, de transgressões e de iniquidade. O evangelho te expõe para dentro, o evangelho escancara todo pecado oculto e escondido dentro do homem. O estado mental daqueles homens era: vamos apedrejar ela, porque nós vamos pegar ela e vamos pegar Jesus. Se mandar apedrejar ela, Jesus está transgredindo contra a lei, porque o homem não está do lado dela. E se ele não mandar, ele está transgredindo porque a lei manda apedrejar. Vamos pegar ele. Jesus pergunta: quem de vocês não tem pecado? Eles esperavam Jesus perguntar: quem de vocês nunca adulterado? Mas a pergunta de Jesus é tete a tete: quem nunca pecou? Quem de vocês nunca pecaram que não tenha pecado? É este que não tem, atira a primeira pedra. Todos que tinham pecado estavam com a pedra na mão, exceto Jesus e a mulher que estava jogada, porque ela já estava como réu na situação. Mas os demais que estavam em pé, todos estavam com pedra. Lembre-se, no banco do réu tinha uma mulher que não estava com pedra na mão, porque ela jamais ia apedrejar ela mesma. Mas aqui a narrativa vai dizer para nós que Jesus, com o amor divino que me constrange, que me faz ser devedor deste amor, olha para todos e faz essa pergunta. E diz o texto que ele, tornando assim a inclinar-se, escrevia sobre a terra. E quando viram isto, redarguidos da consciência, ou seja, a sua consciência é o seu juiz, campeão. A sua consciência é o melhor travesseiro para que você durma em paz. Uma consciência doente, um corpo doente. Uma consciência doente, uma vida doente. Uma consciência doente, uma alma doente. Uma consciência doente, um coração doente. Redarguidos de sua consciência, saíram um a um. Porque a consciência de cada um é o seu próprio crivo. A consciência de cada um é o caminho que te conduz à decência e à ordem. Será que tu tem ouvido a tua consciência? Para você que está aí do outro lado dessa telinha, você tem ouvido a sua consciência? Saíram um a um, começando pelo mais velho até o último, porque o mais velho tinha mais convivência com a vida, aprendeu a viver mais porque já passou de certa idade. Cada idade traz um amadurecimento sobre a nossa vida, nem que seja pouco, mas traz percepções diferentes. Cada parte, cada aquela fase etária de nossa vida, essas fases que nós passamos da vida, cada uma delas traz uma experiência, seja ruim ou seja boa, mas traz.
E aí, o mais velho, olha que maravilha, o mais velho se tocou, fez uma autoanálise, viajou para dentro do seu mundo, do seu interior, de suas profundidades, de suas percepções, de suas neuroses, de suas compulsões, e disse: quantas vezes eu tenho pecado, quantas vezes eu tenho errado, quantas vezes eu tenho transgredido. Por conta disso, eu estou abandonando essa pedra, que ela não servirá para apedrejar essa mulher e nem para pegar Jesus, mas ela vai cair das minhas mãos, eu vou deixar o chão. E o texto diz, começando pelo mais velho até o último, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. No banco do réu, campeão, só fica tu e o seu advogado defensor. Não é o teu acusador, é o seu defensor, Jesus Cristo. Ele te defende. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela esperava que os homens fossem condenar, mas Jesus disse: mulher, ninguém te condena. Eu tenho o direito de te condenar, eu tenho o direito de te julgar, eu tenho o direito de te deixar bem para baixo. Mas Jesus olhou para ela e disse: ninguém, nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. A pergunta de hoje é: onde estão os teus acusadores? Os teus acusadores querem te deixar para baixo, depressiva, angustiados, envergonhados. Mas eles têm o mesmo defeito que o seu. Às vezes a atitude pode ser diferente, mas é a mesma coisa. Que nessa reflexão você possa observar que o único que tem poder de te julgar não te julgou. O único que tem o poder de te mandar direto para o inferno não te mandou. Ele está te dando uma oportunidade para tu refletir que no caminho da vida, Jesus está dizendo, tu só vai trilhar o caminho da vida se tu entender que eu sou a luz do mundo. O mundo está em treva, o mundo jaz do maligno. Jesus é a luz que ilumina o meu ser, que ilumina a minha existência, que ilumina o meu caminho e me faz trilhar pelo meio do vale de sombra e de morte, com uma paz interior que a prata e o ouro não compra. E a verdade é que se você crê nisso, a sua vida já mudou, a sua vida já está na mão daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense nisso e não esqueça, quem segue Jesus não anda em treva, mas anda na luz, porque em Cristo Jesus todos os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus te abençoe, campeão.